Bom dia, Shalom, Paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia, hoje no segundo Reis, né? A partir do capítulo 21, a palavra de Deus diz assim: a impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo. E adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contando somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que parecia mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos atos de Manassés e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon é um rei mau, e os seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais dos sucessos de Amon, que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Olha, então disse o sumo sacerdote a Ilquias, ao escrivão Zafã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu. Então o escrivão Zafã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Zafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Zafã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou seus vestidos, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Icão, filho de Zafã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Zafã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo e por toda Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Uda, a profetisa. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibó, e Zafã, e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikfa, o filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham quebrado para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém,
como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da cama de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Bazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milco, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado. E também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco os reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém, e também os adivinhos e os feiticeiros, e os terafins e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante de minha face, como queria Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém,
que elegi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ora, o mais de sucesso de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido e trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeocais, filho de Josias, e o ungiram e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Risbla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Joaquim. Porém, a Jeocás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, fintou a terra para dar este dinheiro conforme o mandato de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais. Amém.